e eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história, de como que eu praticamente fui da água para o vinho, né? Eu era uma criança, um adolescente bem perturbado, desde pequeno, né? Eu nasci em São Paulo, capital, daí fui morar nos Estados Unidos por 2 anos, morei em Michigan, Detroit, fui alfabetizado lá, e daí voltei para o Brasil e morei na Bahia por 10 anos. E foi nos Estados Unidos que eu conheci os donuts, Doritos e muita coisa gostosa. E acabei engordando bastante. Cheguei a pesar 97 quilos até o final da minha adolescência. Claro que foi, escalando o peso, né? Fiquei no efeito sanfona a adolescência toda, só que sempre acima do peso, sempre obeso. E tinha um quadro de irritabilidade até um pouco agravado. Acho que isso refletia... Era uma pessoa muito impetuosa, uma pessoa que gostava de bater de frente com autoridades. Talvez eu tenha isso um pouco ainda, mas claro que isso agora está entregue nas mãos de Deus, né? E eu lembro até hoje que eu não era feliz com o meu corpo. Eu olhava para o meu corpo e eu sabia que não era bonito. E para mim, não é que era importante, é que me incomodava. Sabe, quando você é meio que adolescente, você meio que liga, né? Você começa a se importar mais quando você começa a ficar mais jovem, começa, sei lá, procurar uma parceira, alguma coisa assim, né? E eu quis mudar o meu corpo. E eu pensei, como que eu vou começar a mudar o meu corpo? Com aquela dieta daqueles fisiculturistas. Então vamos me entupir de frango, vamos comer uma cartela de ovos, muita batata doce. E aí foi isso que eu fiz por aproximadamente 9 meses. Então eu parei com aquela rotina de comer muito junk food, muito Doritos, virar à noite vendo seriado, comendo alimento ultraprocessado, e passei a ter uma alimentação, flex, equilibrada, né? Pulei a parte que eu me batizei na Igreja Adventista aos 16 anos no IAN, né? E daí comecei esse novo estilo de vida, aproximadamente quando estava com meus 19 anos de idade, e durou 9 meses eu seguindo essa rotina alimentar, não vegetariana estrita. Eu até tive resultado, cheguei a perder, eu acho que foram uns 10 quilos, perdi um pouco de peso, mas não cheguei no patamar assim que eu estaria, com alimentação vegetal, né? Eu até teria algumas fotos para mostrar, só que eu acabei deixando o pendrive lá na mala, mas um amigo meu, acho que foi em 2012, ele me apresentou uma palestra de um cara chamado Gary Yurkovsky. E o cara não apresentou nada religioso, ele não apresentou nada político, ele simplesmente mostrou o que acontece por trás dos bastidores do sistema agropecuário, né? Isso, veganismo não estava na moda. E outra coisa, eu não estou aqui para pregar veganismo para ninguém, tá? É uma coisa que eu até me destaco na internet, é que eu ensino alimentação vegetariana estrita sem ser chato. E eu respeito muito o ser humano e eu respeito o tempo de cada um. Meu objetivo aqui é falar como Deus não só mostra essa alimentação, que é a que Ele recomendou para a sua saúde, mas também para o seu discernimento espiritual e sua saúde mental. Atrelada, sim, à terceira mensagem angélica. Afinal de contas, todo mundo aqui é adventista? Levante a mão, eu quero ver. Todo mundo é adventista. Então, todo mundo lê a Bíblia todo dia, não é? Sim? Se a gente é adventista, a gente está esperando o quê? O segundo advento de Cristo, não é? A gente ama Deus. Se a gente ama a Deus, a gente quer fazer a vontade de Deus. E Deus dá orientações para nós, correto? Só que muitas vezes a gente tenta, escolher quais orientações a gente quer seguir. E eu fui essa pessoa, depois que eu me batizei, né, e aceitei Cristo na minha vida, eu fui considerado assim, eu me considerava um cristão esquenta-banco, que eu ia para a igreja e simplesmente absorvia a mensagem e ia embora do mesmo jeito que eu entrei. Não advogava em prol de Cristo, não convertia pessoas para Cristo, não falava de Cristo para as pessoas do mundo, porque eu tinha vergonha. E como que isso mudou? Tudo começou pela minha alimentação. Deus mandou um amigo meu, mandar um palestrante do mundo, falar o que acontece por trás do sistema agropecuário, né? E daí eu descobri que para o animal estar no meu prato, ele tinha que morrer. Então, olha que estranho. Mas eu gostava de animais.
E não tinha caído a ficha, que era uma coisa totalmente da minha escolha, que era simplesmente eu não querer o animal no meu prato, né? E eu não vou condenar carne, queijo, leite e ovo aqui, eu vou condenar tudo que não faz bem para a sua saúde. Então açúcar inclui-se nisso. Inclusive eu posso pegar um texto aqui do Conselho sobre Regime Alimentar, quem tem esse livro, ou quem já leu esse livro? Né? Foi escrito por uma das que praticamente fundaram a Igreja Adventista, não é mesmo? E muitas vezes fica empoeirado na prateleira da nossa livraria, não é mesmo? E eu posso ler aqui que açúcar faz mais mal do que carne. Então, não é uma mensagem vegana, é uma mensagem de saúde. E Deus passa essa mensagem de saúde para você, não para te privar de nada, mas para te proteger de um possível mal. Então, se a gente voltar lá no tempo de Moisés, Deus falou, não coma porco, não é mesmo? Não é? Hoje em dia a gente descobre pela ciência que se você comer porco pré ou pós-cirúrgico pode causar, atrasar a sua cicatrização. A gente vê vários quadros inflamatórios aí com carne de porco, etc. Ao mesmo tempo, Deus também deu a orientação de que se a gente for comer carne, que seja sem o sangue e sem a gordura do animal. A gente não obedece essa parte, não é? Então tem muita coisa que a gente está colocando o nosso paladar no pedestal, ao invés de colocar o Senhor Jesus Cristo no pedestal. A gente acaba escolhendo o muro, né? Quem sabe aquela história do muro? Que a gente fica em cima do muro e daí Satanás fica dando, assim, não fica nem aí, Jesus fica chamando você para descer. Só que Satanás não faz nada porque o muro é dele, né? E a alimentação, como que ela pode afetar? Tudo que você come vai ser transformado em sangue. E esse sangue é o que vai nutrir as suas células, que vai produzir os neurotransmissores, a sensação de bem-estar, mal-estar. Se eu pego, por exemplo, um aminoácido chamado triptofano, ele ajuda na produção de serotonina, que é a sensação de bem-estar. Agora, a gente encontra o triptofano na Ora Pronobis, a gente encontra na banana, a gente encontra no abacate, a gente não encontra na traquinas. Né? E quando a gente come esse tipo de alimento, o que acontece? A gente não nutre o nosso sangue e Deus sabe exatamente o que a gente precisa para comer. Nozes, frutas, castanhas, cereais, raízes, tudo que nasce da terra, né? E daí eu vi essa palestra e eu decidi, em uma semana eu vou mudar. Vou parar de comer carne, queijo, leite e ovo. Mas daí veio vários pensamentos na minha cabeça, tipo, caramba, eu vou ficar magro, porque eu vi o irmão lá da igreja, o tiozinho que falou disso, e ele estava um palito. E sempre que eu escutava da alimentação vegetariana estrita na igreja, o indivíduo estava magro e eu não queria ter essa aparência física, apesar de ter sido obeso boa parte da minha vida, né? E eu pensei, tá, eu vou fazer pelos animais, né? Vou fazer pelos animais porque eu tenho dó dos bichinhos e beleza. Fui e fiz. E impressionantemente, muitas coisas aconteceram na minha saúde quando eu parei de comer carne, queijo, leite e ovo. Eu parei de uma vez, em uma semana. Porque é muito fácil, né? O queijo, tecnicamente você não tem nada nutritivo do queijo. O ovo, tá, seria a proteína, a gordura boa. O leite é mais conveniência, né? E sabor e adaptação com alguma receita. E carne é simplesmente a proteína. Todas as vitaminas eu já sabia que a gente consegue com muita abundância nas folhas verdes escuras, em toda a abundância do reino vegetal. Então eu simplesmente substituí minha proteína. Troquei a carne, queijo, leite e ovo por lentilha, ervilha, grão de bico, feijões, favas. E na época que eu mudei a alimentação, nem sabia o que era tofu. Não tinha nem suplemento vegano na época, porque não era famoso, né? Na verdade o movimento cresceu depois. Eu fui o primeiro youtuber para ensinar sobre alimentação vegetariana estrita voltada para o ganho muscular e emagrecimento, porque não existia. Eu falava, tá bom, se não existe, eu vou fazer, eu vou ensinar para mostrar para as pessoas. Minha pele melhorou, em poucas semanas, minha pele melhorou, meu intestino melhorou, meu humor melhorou muito, eu parei de ser tão irritadiço, parei de me estressar tanto, se bem que tem perguntas até hoje, tipo de B12, que ainda coçam aquele cara lá do fundo, mas bom, e tudo começou a melhorar, minha recuperação muscular melhorou, a dor do músculo, sabe, quando você treina, fica dolorido, parou de doer tanto, e eu pensei, tem alguma coisa nesse tipo de alimentação que é melhor para o ser humano. E eu comecei a ir mais a fundo. Eu comecei a ver que o ser humano, na verdade, ele é construído para ser um herbívoro.
né? A gente tem amilase salivar, é uma enzima que digere carboidrato na nossa saliva. Só herbívoros têm, carnívoros não têm essa enzima. O nosso trato digestivo, ele é muito longo. Comparado com o trato digestivo de animais carnívoros, é curto. Por quê? Para empurrar toda aquela carne que fica deteriorando, né? E eu não lembro de um cardiologista falar para você parar de comer brócolis, porque faz mal. O que ele fala? Reduza o consumo de carne vermelha, né? Eu li num livro que geralmente quanto mais patas, pior é para você comer, né? Mas se tem olho, se tem mãe, é carne, não é mesmo? Então, se dá para você viver sem, a escolha de viver consumindo é inteiramente por causa da cultura e por causa do seu paladar. Só que a gente tem recomendação de Deus para nós, não é mesmo? E eu mudei a minha alimentação, até então não toquei no ponto de religião na minha história, né? Só que Deus usou essa conduta alimentar para limpar a minha mente, e aí foi quando eu peguei nesse livro aqui, ó. E eu falei, uau, a mensagem adventista fala disso, mãe? Porque foi minha mãe que me deu. E daí eu fiquei encantado, porque eu não sabia. E eu estava vendo na ciência falar uma coisa que a gente tem escrito há 100 anos atrás. E eu comecei a destrinchar esse livro. Falava de jejum, falava de carne, falava de saúde, sabe? Quantas refeições por dia, o conselho sobre regime alimentar. Eu destrinchei esse livro todo. E daí eu fui para a Bíblia, porque eu queria saber, não, mas aí isso é Ellen White falando, Ellen White, não quero Ellen White, eu quero ver na Bíblia. E eu vi várias analogias na Bíblia, mostrando que a alimentação tem sua influência. Se a gente parar para pensar, por onde que o homem caiu? Por onde que o homem caiu? Pela boca. Inclusive eu posso até procurar aqui, que a condescendência, eu acho que eu tenho decorado, a condescendência com o apetite, aí ó, achei, da hora, página 153, Conselho sobre Regime Alimentar. A condescendência com o apetite foi a base para todos os pecados. E engraçado, né, que Jesus se batizou, daí ele foi fazer o que no deserto? O que ele foi fazer no deserto? Por que Jesus teve que jejuar? Por quê? Qual foi a primeira tentação? Comida. E dou sequência aqui, ó. Cristo iniciou a obra da redenção exatamente onde começou a ruína. Sua primeira prova foi sobre o mesmo ponto em que Adão fracassou. Fora mediante a tentações dirigidas por Satanás que vencera grande parte da proporção da raça humana. Olha só, por onde que Satanás começa a vencer a gente? Pela boca. Eu estava numa época assim de muita descoberta. Estava jovem, queria, na verdade, ser uma pessoa melhor para o mundo. E eu, vendo isso, né, tendo completa fé nisso que eu li, eu vi na Bíblia que, não só Jesus teve sua parte com alimentação, mas se a gente vê a história de Daniel na Bíblia, os primeiros capítulos de Daniel, ele foi tomado, né, para ser escravo na Babilônia. O chefe dos eunucos fez o quê? Vamos colocar você para comer todas as iguarias do rei, tomar o vinho e tudo. E não, vamos fazer uma prova com Deus. Vamos se abster disso. 10 dias depois ficaram 10 vezes mais sábios, mais inteligentes, mais fortes. Tanto que todo o resto dos escravos teve que aderir à dieta deles. Então, assim, evidências não faltam. E sempre que Deus quer mover um povo, Deus começa pela alimentação. Sabe por quê? Para mexer a mente. E foi bem quando eu descobri tudo isso que eu vi que, olha só, a gente está no tempo do fim. E eu me deparei com um texto, que eu vou ler aqui com vocês, que foi o que na verdade me inspirou para falar essa mensagem, para passar esse testemunho. Eu escrevo tudo bem bonito, peraí. Vamos lá, olha que interessante, 1871, tá? Em 10 de dezembro de 1871, foi-me mostrada novamente que a reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar o povo para a segunda vinda do Senhor. Ela se acha tão ligada à terceira mensagem angélica como as mãos estão para o corpo.
Ou seja, uma pausa aqui, não é a terceira mensagem angélica. A alimentação não é ponto de salvação, né? Por quê? Nosso ponto de salvação é unicamente pelo sangue do Cordeiro, correto? Porém, se o Cordeiro, se Jesus me deu instruções de como viver minha vida, e eu tenho fé nas instruções de Jesus, logo eu devo obedecê-lo, não é mesmo? E aí eu cito a Bíblia: portanto, quer comais, quer bebais, ou faça qualquer coisa, faça para a honra e glória de Deus. Você honra a Deus no comer? Por que Deus nos deu a mensagem de saúde? São 3 motivos, né? Aí, só para finalizar o texto: maiores reformas devem se ver entre o povo que professa aguardar o breve aparecimento de Cristo, e se necessário as pedras vão falar, não é mesmo? E é isso que está acontecendo. Você acha que esse movimento vegano, esse movimento de saúde global é à toa? É para preparar a mente da galera para coisas que estão por vir, né? E Deus fala: quem é que acredita que a gente está no fim do tempo? Eu acredito. A maioria, quem não acredita? Interessante. Quando a Bíblia fala, né, do fim do tempo, ela fala assim, que tipo, é uma crise qual nunca houve. Nunca houve. E eu me remete, né, tipo, o que aconteceu em Jerusalém, que, né, Jerusalém foi circundado e tal, e daí as mães comeram os próprios filhos. Que trágico, não é mesmo? Agora, o que é uma crise qual nunca houve? E eu falei isso lá no IPAE. O que me tirou da cidade grande foi a greve dos caminhoneiros, porque eu temi pelo futuro. Eu morava num lugar em São Paulo, num bairro nobre em São Paulo, chamado Granja Viana. E tem uma rua chamada Raposo Travares. É Tavares, mas sempre trava lá, então eu chamo disso. E, quando teve a crise da greve dos caminhoneiros, eu não conseguia ir no mercado, eu não conseguia comprar água. Impossível abastecer meu carro. Eu praticamente estava preso no centro de São Paulo, sem ter para onde ir e sem conseguir sair. Eu falei: só os caminhoneiros fizeram isso. Imagina gotas da crise, gotas do fim do tempo. Eu ia morrer que nem sapo. O que acontece com o sapo? Você coloca ele na panela, né? Aquece a água, ele não percebe que a água está aquecendo e ele morre, sem perceber. Agora imagine uma crise qual nunca houve. Por que Deus quer mudar a sua alimentação? Primeiro ponto, Ele quer fortalecer o seu físico, o seu mental e o seu espiritual. E eu não sou o único que está aqui para falar dessa alimentação que realmente melhora a sua saúde. Eu não fico doente há 9 anos. 9 anos sem gripe, 9 anos sem dor de cabeça, pode até espirrar do meu lado. É um perfume para mim. Estou brincando, é nojento isso. Mas eu não tenho medo. Você sabe a paz que eu tenho quanto a essa questão? E então, assim, fortalecer seu mental, seu físico e seu espiritual. Segundo motivo, Deus sabe que uma crise está por vir. E quando tem uma crise, vamos supor, não poder comprar e nem vender, né? Falando no alto da crise. Você acha que você vai ter pizza? Não, não vai. Você vai ter que se acostumar com coisas simples. E se você não estiver acostumado, vai ser muito fácil isso ser uma pedra de tropeço. Porque também está escrito que vão temer o que eu vou comer, o que eu vou vestir nesse tempo do fim. Então, essa na verdade é a essência da minha mensagem. Eu acredito no que Jesus falou, eu acredito no tempo em que a gente está vivendo, no momento presente, e Deus tem uma mensagem de saúde para esse momento. E para finalizar, Deus quer nos preparar para o céu, não é? Imagina o céu, que lugar lindo. Agora imagina você terminou o culto de sábado lá no céu, e daí vai todo mundo para a casa de José, e tem um anjo lá, fritando frango na grelha. Você não tem esse cenário. Então a gente tem que se acostumar. Se a gente tem essa paixão, se a gente ama a aparência do mal, a gente tem que começar a se desprender disso, porque a gente é um povo diferente. Tanto que eu comecei a mensagem lá no IPAE, né, que é uma mensagem mais espiritual, que é um pouco mais descontraído, com Romanos 12. Portanto, não é portanto quer comais, quer bebais. Renovai-vos
pela transformação. Não se conforme com este século. Não se conforme com este século, mas se transforme. Para que você desfrute da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, tem uma condição, né? Então eu sei que é muito difícil, e a gente vai até abordar aqui nas perguntas mais adiante, mas na verdade é para ser simples. É que hoje em dia a gente tem muita opção, sabe? Porque tofu é caro e castanha também, você não precisa comer isso. Quando eu mudei minha alimentação, eu estava no NASP, fazendo psicologia, e eu tinha pouquíssimo dinheiro. Eu trabalhava numa loja de produtos naturais, eu tinha R$100 por semana, e eu ia para a feira. Eu comprava minha batata doce, que era meu carboidrato, eu comprava minhas proteínas na loja de produtos naturais, que era lentilha, ou grão de bico, ou ervilha. As minhas fontes de gordura, eu preferia tomar água de coco, que aqui vocês devem ter também, bastante, ou às vezes pasto de amendoim. Montava o meu prato, comia simples, entendeu? Escolhia um carboidrato, uma proteína, uma fonte de gordura, salada à vontade, de vez em quando fruta, e treinava. Seguia os 8 remédios naturais: ar puro, água, alimentação saudável, repouso, exercício físico. O que mais? Vocês sabem. Luz solar, temperança, confiança em Deus. De todos, é muito interessante que a maioria é de graça, né? Você respira de graça, você toma sol de graça, você pode... Até água, talvez. Não, água não é de graça, mas é barato. A gente vive num país abundante. Mas temperança é o que rege praticamente todos eles, né? Água demais faz mal, sol demais também, sol de menos também faz mal. Como que está a sua vitamina D? O único que você pode ser intemperante é na confiança em Deus. Então, a fórmula para você ser saudável, tecnicamente, é muito fácil. O que é ser temperante no comer, por exemplo? Evitar o que faz mal e comer com moderação o que faz bem. Não é difícil. A questão é que a gente vive na era do engano, onde todos os alimentos são ultraprocessados, modificados, isolados, concentrados e oferecidos num embrulho lindo só para você. 2.000... Aqui, ó, vamos tratar algum vício alimentar. Quem aqui gosta ou... Vamos supor, quem aqui conseguiria viver o resto da vida sem chocolate? O resto da vida sem chocolate. Em um dia. Agora eu quero quem não levantou a mão. Por que você não levantou a mão? O que tem no chocolate? Drogas, Vamos supor, agora vamos colocar você que não levantou a mão para 2.000 anos atrás, tá? O que você ia fazer com o seu vício? Se contornar no chão e chorar? Não ia adiantar, concorda? Ou seja, você não é viciado, você está viciado. Você foi condicionado por meio de uma repetição de um comportamento a achar que o que você faz é normal e passar a depender disso. Por isso que eu sempre digo: corrija seus erros antes que seus erros virem seus hábitos, né? Então você acha normal isso. Só que se a gente colocar você num patamar diferente, você vê que o ser humano em si não depende desse tipo de coisa. Tanto que se você quisesse comer uma pizza 2.000 anos atrás, você ia ter que ter uma vaca, pegar o leite e fazer o queijo. Plantar o trigo, moer o trigo, e você não ia conseguir refinar o trigo. Então o trigo ia ser integral, né? Porque se você quer refinar igual farinha branca, ia ter que precisar de máquina, não é mesmo? Açúcar branco não existia antigamente também. Então a gente vive numa era que é muito fácil você comer uma coisa que você nunca conseguiria produzir em casa. E eu falo muito para pacientes: você pode comer quanto junk food você quiser, desde que você faça em casa e não compre nada industrializado. É chato, né, falar isso. Até me olham bravo às vezes. Mas eu dou a liberdade. É essa a questão, é você se desprender um pouco da comodidade de sempre estar comprando coisas prontas, comprando coisas que não são saudáveis, comprando coisas que, na verdade, vão te comprar uma pré-inscrição para um leito hospitalar. E eu sei que quando eu estagiei em hospitais, eu vi muitas pessoas morrendo, eu vi pastor morrendo no hospital adventista lá de São Paulo. E quando eu vi a ficha, né, eu falei: cavou o túmulo com os próprios dentes. É pesado, mas é real, né? E eu não quis, quando eu estava na faculdade em psicologia, eu tinha muito medo pelo meu futuro, eu tinha muito medo em quem eu ia me tornar.
tinha muito medo de ter profissão e essas coisas, né? E quando eu encontrei a mensagem de saúde, eu me apaixonei tanto que eu comecei a seguir, eu comecei a aderir, né? E comecei a ter uma evolução bacana no meu corpo, ter uma evolução nas minhas notas, tudo melhorou na minha vida. E isso chamou a atenção de algumas pessoas do passado que me conheciam como eu era, chamaram a atenção e começavam a me pedir dica. Começou a chamar a atenção de várias outras pessoas que, caramba, esse sabe aquele maluco lá que fica falando de que não come carne? Então, eu era esse cara na faculdade. Durante psicologia, né? E eu mergulhando, estudando que nem um doido, nutrição. E acabou atraindo tanta gente isso, que eu vi uma oportunidade de falar, pregar a mensagem, ou seja, unir uma coisa que eu amo com algo que ajuda as pessoas, com algo que honra e glorifica o nome de Deus. Essa é a melhor profissão que tem, quando você une essas três coisas. Só que o legal dessa profissão é que todo mundo consegue fazer, porque todo mundo aqui come, entendeu? Todo mundo conseguiria ser um testemunho. E é isso que eu faço com a galera que tenta aprender comigo, né? Tem aqui, faz parte do meu curso. Meu objetivo no curso é ensinar a pessoa ao ponto dela ensinar a outra. Ao ponto dela ver os erros básicos de recém-vegetarianos e corrigir. Porque não é nenhum bicho de sete cabeças. É fácil você comer só plantas. Sai mais barato comer só plantas. Compara o quilo de qualquer carne com o quilo de qualquer grão leguminoso. Qual que é mais caro? Vamos pegar corte de carne mais barato. Compara com lentilha. Carne é mais caro e rende menos, tá? Vamos supor, vou cozinhar a carne. Coloquei na grelha, ela vai fazer o quê? Diminuir de tamanho, vai perder volume. Se eu cozinho a lentilha, ela triplica de tamanho. Olha que bacana, rende mais comida. E tem muito mais densidade nutricional. Outro fator, se eu não quiser comer a lentilha e eu rego ela, eu deixo ela de molho por 1 a 2 dias, tiro ela da água de molho e deixo ela num ambiente escuro. O que acontece? Tem vida lá dentro. Rega a carne, vai apodrecer. Em 3 dias vai ficar fedendo. Ou seja, é economicamente muito mais sustentável você viver de plantas. Pode parecer chato? Sim, aquele cara lá não come carne, ele não participa das coisas. Na verdade, quando eu vou em churrasco, assim, quando eu vou em festa, eu continuo participando dos eventos sociais. Mas na verdade, acabam com a minha comida. Porque eu faço questão de levar uma opção gostosa, diferente, e é a única coisa legal que tem lá, né? Porque tá todo mundo comendo a carne e tal, mas tá o meu prato lá, minha salada linda de grão de bico com avocado e amor, né? Não pode negar, eu amo cozinhar. Mas tem opção. A questão é, você quer ser adventista, você já quer ser diferente. Então por que você não abraça o barco por completo? Não é mesmo? Transformai-vos pela palavra, não vos conformeis com este século. Não é mesmo? E isso eu levo muito a sério. É por isso que eu falo essa mensagem. É por isso que na verdade, eu tento plantar a semente no coração de cada um aqui, sem radicalismo, sem militância vegana, que ninguém aguenta. Você pode ser tudo o que você quiser, sabe? Você pode ser carnívoro, você pode ser ovolacto, você pode ser vegano, pode ser terraplanista, só não seja chato, não é? Ninguém aguenta mais. Então, se eu conseguir plantar essa sementinha com amor em vocês, para vocês testarem a dieta de Daniel por pelo menos 10 dias, para vocês mesmos olharem e ver o efeito que isso vai ter em você, e também refletir, né, que é a vontade de Deus para você. E se você já sabe disso, já tem vontade, está tentando, está tendo dificuldade, lembre-se que essa guerra é vencida de joelhos. E muitas vezes, no IPAI, eu fui almoçar lá, e o Doritos me olhou, eu olhei para o Doritos, trocou aquela química, só que é um amor passado, não posso mais, né? O próprio Instituto Adventista, muito queijo. E eu dei bronca nos diretores lá, Deus mandou. É sério, Deus mandou. Eu perguntei assim, antes de falar, né, eu falei, Senhor, por que o Senhor me mandou para cá? Olha o que eles estão servindo, eu vou ter que falar, Senhor. Daí eu sempre oro antes de ir para um lugar, né? E eu abri a Bíblia em Timóteo 2, eu não lembro que capítulo. E daí Deus falou assim para mim,
Porque toda palavra é divinamente inspirada e serve para repreender, corrigir e dar esperança, né? E eu vi a mensagem e falei, tá bom, Senhor, eu falo. E eu falei, acabou que deu um resultado bem legal lá. Os diretores não quiseram me expulsar de mais um internato. Mas é essa a mensagem, gente. Eu espero que tenha sido uma inspiração, tá bom? Eu quero descomplicar o complicado, mostrar que é fácil, mostrar que é legal e que está crescendo esse movimento, entendeu? Está muito mais abundante, está muito mais fácil hoje em dia comer bem e o benefício é, você só vai visitar o hospital se algum parente seu estiver comendo mal, porque por você não vai. Eu garanto isso, tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter escutado a história. Obrigado, Jean. Obrigado você que está acompanhando com a gente. Não sai daí, não desliga. A gente vai entrar no segundo bloco já de perguntas e respostas, mas antes, Jean, se quiser pode ir lá beber uma água. Eu quero chamar as meninas aqui de volta. Cadê, Paulinho?